Oi pessoal, tudo bem? O tema dessa semana é um tema um pouco triste. Eu quero falar com vocês a respeito de luto. Eu não sei quantos de vocês estão me ouvindo que já passaram por isso, que estão passando por este momento. Eu entendo que é um tema mais difícil de falarmos, né? Afinal de contas, por mais que saibamos que o processo natural da vida é nascer, reproduzir, nascer, crescer, reproduzir e morrer, o último dado, ele não entra muito. Algumas pessoas nem sequer tocam no assunto, não gostam, né? Eu sei que é algo, às vezes, muito difícil mesmo de ter como diálogo, como tema de diálogo, mas é importante. É importante porque isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida a morte. E aí eu queria trazer para vocês algumas reflexões, né, com relação a isso. Estamos vivendo um período muito difícil da nossa história. Infelizmente, precisamos falar sobre isso também para criarmos algumas estratégias de enfrentamento. Afinal de contas, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos viver e passar por este processo, né? O luto significa uma tristeza muito grande, é uma tristeza profunda e para a psicologia não é só apenas relacionado à morte, tem a ver com perdas. Então, quando acontece alguma perda significativa, a pessoa ela pode passar por esse processo também. Então, o fim de um relacionamento, talvez um fim de um trabalho, uma expectativa muito grande em cima de um projeto. Tudo isso, quando há ruptura, pode ser que a pessoa passe, sim, por este processo de luto. É importante dizer que não tem como prever como cada pessoa vai reagir frente a isso. Até porque tudo isso vai depender bastante de como é a personalidade dessa pessoa, de como ela se colocou nessa situação. Então, por exemplo, de um trabalho ou de um relacionamento, vai depender bastante de como essa pessoa estava enfrentando este processo, se é que houve um processo anteriormente, né? Também qual é o valor ou o significado daquela pessoa que veio a óbito e como que você vai enfrentar isso. Então, tem muitos contextos aí a serem analisados. Não tem como dizer que vai ser um choro, se vai ser um grito, se vai ser uma risada, até porque tem muitas pessoas que têm alguns manejos diferentes, né, frente à morte. Então, algumas pessoas paralisam, outras tremem, né? Não tem como a gente prever tudo isso. A verdade é que neste momento de muita tristeza, de muita dor, é importante alguns passos, é importante que algumas coisas aconteçam. E uma delas é que você e eu, que a gente realmente vivencie essa dor. Passar pelo processo de luto tem a ver com experimentar a dor. Não é deixá-la de lado, não é colocar numa caixinha e não olhar para isso. É realmente sentir. E sentir hoje é algo tão profundo, porque algumas pessoas, elas preferem realmente tapar o sol com a peneira. Algumas pessoas se aprofundam, né? Elas entram numa imersão de trabalho para não pensar naquilo. Acabam sendo até workaholics, né? Algumas pessoas fogem, saem da cidade, procuram não conversar. Mas eu quero te dizer que sim, é importante esse enfrentamento. Chore se tiver que chorar, sofra se tiver que sofrer. Lembre disso, dialogue com as pessoas. É fundamental que tenhamos uma rede de suporte, amigos, familiares. Diga mesmo, sabe? Relembre a sua história com aquela pessoa. Fale tudo que você tem que falar para que você viva aquele momento de tristeza. Passar e experimentar isso faz parte do processo. Quando a gente fala de aceitação, é difícil mesmo aceitar algumas coisas inesperadas, né? O processo de aceitação é a última fase dentro das 5 etapas, e já eu falo sobre isso com vocês, das 5 etapas do luto. Mas é importante alguns manejos para que a gente consiga se ver dentro dessa situação de tristeza, né? Há estudos que dizem que o luto ele pode durar até 2 anos. Pode ser que dure menos, né? Pode ser que dure um pouquinho mais que isso, mas a média normalmente são de 2 anos.
Tudo vai depender realmente de como você vai fazer esse enfrentamento. Por isso que eu digo, viva o luto, não se culpe, né? Não acredite que você poderia ter feito alguma coisa. Jung diz que não há um despertar da consciência sem dor. O que é despertar da consciência sem dor? Você não consegue aceitar algo, você não consegue admitir algo se você não passar pela dor. Então é muito importante este experimentar para que você consiga superar. Klauberg-Ross é uma escritora, ela escreveu alguns livros sobre esse tema de luto, de morte, e ela diz que precisamos passar por 5 etapas dentro do processo de luto. Então, a negação, que é onde você não acredita que aquilo está acontecendo, então a realidade ela acaba sendo distorcida porque é algo quase impossível de aceitar. Depois vem a raiva é um momento onde você quer encontrar um culpado, e o culpado às vezes pode ser até você, porque você se coloca dessa forma, não de que você realmente tenha culpa. Mas é na hora de falar, se os médicos foram negligentes, né? Eu poderia ter feito mais coisas. Depois vem a fase da barganha, da negociação. Então, que tem um pouquinho a ver com a culpa, né? Mas é quando a gente pensa assim, poxa vida, será que se tivéssemos ido ao médico antes? Será que se tivéssemos usado a máscara ou o álcool em gel? Será? Então é uma questão de ficar entendendo ali, encontrando alguma resposta, talvez, né, pro acontecimento. Depois disso, a depressão, que é uma fase muito triste, onde a pessoa ela fica mais na solidão, ela é uma pessoa mais introspectiva, ela não vê muita vantagem ou muita coragem para enfrentar a vida. É um momento de reclusão mesmo. E por fim, a aceitação. A aceitação tem a ver com o que eu disse, né? De olhar a realidade, sofrer. E neste momento da aceitação, a saudade vai existir. A saudade, às vezes, ela vai bater de um jeito diferente. É aquela saudade que às vezes você tá parado e você chora. Porque você não sabe nem definir direito o que é que você está sentindo. Mas nesse momento, é sinal de que você está aceitando. Neste momento, é sinal de que você está olhando para a vida como algo que existe. Então, ali, quando você consegue sair de novo, conversar com outras pessoas que não são tão seus amigos, se expor, né? Talvez estar um pouco mais num contato social, falar sobre esse assunto de uma maneira mais superficial, não tão profunda. Tudo isso são sinais de que você está passando por essa fase. É um processo de amadurecimento, é um processo triste, doloroso, mas ele passa. E eu tô aqui para dizer para vocês que quando a gente tem um suporte, quando a gente tem um conhecimento, quando a gente tem uma esperança, é mais fácil de passar por tudo isso. Que sejamos realmente o suporte, que possamos ser a voz da consciência, que possamos ser a esperança para essas pessoas que precisam da gente hoje. Cuidem-se, tá? Um beijo, até semana que vem.